tinha que levar para o hospital e não quis fazer a sua função. SAMU Teresina. Na central de atendimento do SAMU, dezenas de trotes são registrados diariamente. E eles ficam falando nome feio pra gente. E aí eu faço só desligar, a gente faz só desligar o telefone. Jovem assim, mais ou menos 17, 18 anos, mais ou menos essa faixa etária pela voz. Esta atendente não aguenta mais receber a ligação de um homem que liga todos os dias para agredir as telefonistas. É pornografia, a maioria das vezes é pornografia. É uma média de 100 ligações durante 24 horas. A gente nunca conseguiu identificar quem é, mas é uma pessoa que atrapalha muito o serviço. O SAMU tem 12 ambulâncias para atender toda a capital e zonas rurais. O número é pequeno e fica mais difícil atender as chamadas por causa dos trotes. Em 2012, foram 220 falsas chamadas. Isso é extremamente incômodo para o serviço, né? Eventualmente vai haver uma situação em que nós liberaremos uma ambulância avançada para fazer um atendimento, deixa de fazer um outro atendimento e nesse momento a ambulância está fazendo uma ocorrência que é um trote. Isso atrapalha demais, pode representar uma vida, inclusive. Corpo de Bombeiros? No Corpo de Bombeiros, a situação é a mesma. A telefonista perde boa parte do tempo atendendo os trotes. A maioria é criança. Aí, quando é criança, a gente já descarta a possibilidade de ser uma ocorrência real. E adulto, quando é adulto, às vezes só tem essa ligação e a gente retorna para saber como é que a situação da ocorrência e o telefone está desligado. Aí a gente já vê que pode ser que seja trote. A vida de quem precisa de socorro, em muitos casos, pode depender da rapidez do atendimento. Por isso, passar trote é crime e pode virar caso de polícia. Todas as ligações são investigadas pelo sistema de inteligência do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O mais grave é que a maioria dessas ligações é feita por adultos. Em média, nós recebemos 100 ligações por dia e, na verdade, só em média 20 a 15 são ocorrências reais. E muitas vezes são passados trotes por adultos que dão tanta veracidade aos fatos que o comunicante que está atendendo aquela ocorrência, né, ele acaba mandando para o local e atrasando o socorro de uma outra ocorrência que acaba entrando também. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Major Josilene Oliveira, do Copom da PM. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde aos telespectadores. Obrigado pela presença. A gente viu aí na reportagem esse absurdo de trote com bombeiros, trote com SAMU, trote com a polícia. É impressionante o espírito de porco que alguns têm para fazer isso. Como é que é feita a identificação desses idiotas, né? Idiotas. Como é que é feita essa identificação dos idiotas que fazem isso e qual é a punição prevista? Bom, do mesmo modo que acontece com os outros órgãos que prestam serviço de utilidade pública, nós identificamos pelo modo como é feita a ligação. Então, se é por criança, a gente vê logo brincadeiras, sorrisos, a voz. Então, a gente já descarta imediatamente. Tem algumas pessoas, a exemplo que já foi dito pelas outras matérias, que são pessoas que ligam costumeiramente, rotineiramente. Essas pessoas... São especialistas em passar trote. São especialistas em passar trote. São troteiros profissionais. Isso. Algumas a gente percebe até que tem problema mental, né? Tem pessoas que têm também problemas mentais. Mas o nosso maior problema termina desembocando naquelas que a gente não consegue identificar. Porque nós temos várias modalidades de identificar o trote. Primeiro, nós podemos identificar pela chamada através do 190. Nesse momento, a gente já descarta, não gera ocorrência, a viatura não chega ao local. Quando acontece de nós não conseguirmos fazer essa identificação, que nós fazemos através de perguntas rotineiras que dá alguns indicativos daquela ocorrência. Quando a gente não consegue identificar, então a gente despacha a viatura. Quando a viatura chega no local da ocorrência, é que ela descobre que é um trote. Ou às vezes ela não encontra o endereço não existe. Então esse é o maior prejuízo que nós temos, porque nós deslocamos uma viatura que poderia estar
socorrendo, poderia estar atendendo alguém que realmente está em apuros. Fazer um trote é crime, mas o que a lei prevê como punição? Bom, a lei prevê, no Código Penal, no artigo 340, detenção de 1 a 6 meses e multa. Agora, a multa ela deve ser ainda regulamentada. Existe, inclusive, um projeto de lei do vereador Ferreira, mas ele ainda não foi votado, né? E essa multa no projeto dele, que ainda falta algumas regulamentações, é em torno de R$500. Existem pessoas que já foram flagradas e punidas, Major? Amadeu, infelizmente não. Por que que a gente não posso lhe dizer que isso aconteceu, que infelizmente? Nós até teríamos condições de tentar identificar, mas muitos fazem ligações de telefones públicos, então telefone público não tem como a gente identificar. Tem outras ligações que para a gente localizar as pessoas, nós teremos que levar tempo pessoal, quer dizer, esse pessoal é justamente o pessoal que está atendendo alguém que realmente está com necessidade. Major, já chegou o caso de deslocar a equipe algumas vezes por dia para ir atender um trote desse que chegava a ser verídico, chegava a ser real, parecia, né, real? Ah, sim, nós tivemos... Quantas vezes por dia chega a acontecer isso? Várias vezes, são várias, então assim, para você ter uma noção, no mês de abril agora nós tivemos em média de 1.700 trotes constatado pelas viaturas, quer dizer, as viaturas foram deslocadas, né, no mês de abril agora de 2013. Se você dividir 1.700 deslocamentos por 30 dias, né, e você for ver a média de dias, você vê quantas vezes as viaturas foram deslocadas. Mas nós temos aqueles casos mais graves, como aconteceu agora já em maio, sexta-feira, de uma denúncia que a gente até suspeitou que poderia ser trote, mas por dever de função, de obrigação, da informação, a gente não consegue deixar de verificar. E no caso em questão, que tratava-se de uma denúncia de tráfico de drogas e de armas, nós não deslocamos só uma viatura, nós deslocamos várias viaturas, porque se fosse verídico, só uma não seria possível tratar daquela ocorrência. E era trote? Trote. As companhias telefônicas, elas ajudam, elas prestam informações à polícia? As companhias telefônicas, elas têm uma resistência para proteger o usuário. Nós, há um mês atrás, encontramos aqui um dos gestores da Anatel, aqui no Piauí, e a gente conversava com eles sobre essa questão. E eles afirmavam isso, essa questão da pessoa não querer, da operadora, aliás, não querer dar informação. Mas nós colocávamos para ele que, no caso, nós não queríamos bisbilhotar a vida das pessoas. Nós não queremos acesso irrestrito, nós queremos apenas identificar aquela que telefona. E aquela que telefona, eles nos fornecendo esse cadastro, no momento que ela ligar, seja de fixo ou de celular, nós mesmos já saberíamos o endereço dela. Poderia, inclusive, ajudar na ocorrência, porque quando o nosso operador começa a fazer pergunta do tipo, qual é seu endereço, qual é o ponto de referência, ou algum outro detalhe, às vezes a pessoa já se aborrece, acha que a PM não quer atender, quando, na verdade, nós precisamos dessa informação para chegar mais rápido, porque é impossível todo mundo conhecer todas as ruas da cidade. Quero agradecê-la pela presença aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Major. Olha...